El padre Nilton, como digo, viene de Brasil. Bueno, ya lo explicaré, va a dar un testimonio de converso, ¿no? De entregado a Dios totalmente. Está haciendo muchísimo bien y bueno, y él reúne en Hispanoamérica por lo menos a multitudes. Aquí en España somos menos, pero en América pues llenan los estadios y lo que haga falta. Es un hombre que tiene una gracia de Dios especial y después de la misa va a ser una misa también especial, la misa de la misericordia, que suele celebrar todos los meses, cada mes, y después una oración especialísima por los enfermos y por los necesitados, presentes y ausentes. Así que ahora ya en silencio vamos a pedirle al padre Nilton que nos pase. Está aquí. Bueno, pues aquí está y os dejo con él. Y el traductor. Nos ponemos de pie un momentito. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros en esta tarde, que venimos a encontrarnos con su misericordia en este santuario. Decía el Padre Juan que es un hombre especial, un sacerdote especial. Todos los sacerdotes son especiales y el Padre Juan es especial también, porque nuestras manos han sido ungidas por Jesucristo el día de nuestra ordenación sacerdotal y el obispo nos comunicó el don del Espíritu Santo. Pero es verdad que el Padre Nilton ha descubierto, ha profundizado y ha desarrollado este don del Espíritu Santo y cree en el poder que con que Jesús actúa en su vida. Y también le ha hecho pasar por una experiencia larga que va a compartir con nosotros, de encuentro con su misericordia, estando muy alejado de la Iglesia y de la fe, en un momento que pierde también la fe. Y eso también lo hace testigo, en primer lugar, de la misericordia de Cristo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre Él, para que venga sobre nosotros en esta tarde, para que nos unja, nos fortalezca, nos ayude a abrir el corazón a su misericordia. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Nos podemos sentar. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Posso dizer a vocês que é uma grande alegria estar aqui no Templo da Misericórdia para falar um pouco da vida desse pobre e miserável homem. Yo os puedo decir que para mí es una gran alegría estar en esta tarde en este santuario de la misericordia para hablar un poco sobre la vida y la historia de este pobre y miserable hombre que soy yo. Desde muito cedo na minha infância, eu sempre tive um amor apaixonado por Jesus.
De mucho pequeño, en mi infancia, yo tuve un amor apasionado por Jesús. Porém, eu sempre fui filho extremamente rebelde diante do Pai. Pero yo era un hijo rebelde perante el Padre. Tendo uma infância pobre, com muitas dificuldades, onde muitas vezes na minha casa não tinha pão para que a gente pudesse comer. Tuve una infancia muy pobre y muchas veces en mi casa no teníamos ni siquiera el pan para tomarnos. E lembro-me de minha avó, que foi a pessoa que pela primeira vez me apresentou este homem que eu me apaixonei, que é o Filho de Deus. Y me acuerdo de mi abuela, que fue ella quien por primera vez me dijo sobre Jesús, a este hombre, Hijo de Dios, por el cual yo me he apasionado. Todos os domingos às 6 da manhã, ela me acordava e dizia: meu filho, vamos ver Jesus. Todos los domingos a las 6 de la mañana ella me despertaba y decía: Hijo mío, vamos a ver a Jesús. E quando chegava na igreja, que o padre levantava a Sagrada Eucaristia, ela dizia: meu filho, peça tudo, porque nesse momento Jesus vem se transformar no pão e no vinho. Y en este momento, en cuando el sacerdote levantaba la Sagrada Eucaristía, mi abuela decía: Hijo, pide todo lo que quiere, porque ahora el pan y vino se transforma en el cuerpo de Jesús. E eu disparei a pedir tantas coisas a Jesus, e Ele, na sua misericórdia, me atendeu generosamente. Y yo he pedido muchísimas cosas a Jesús, y Él en su misericordia me ha dado generosamente. A minha infância passei toda participando da igreja, dos seus movimentos, e participando também da coordenação de grupos de jovens. Mi infancia yo he vivido toda en la iglesia, participando de los movimientos, de los grupos, en especial el grupo de jóvenes. Até aqui tudo corria tranquilamente bem e conforme a vontade de Deus. Hasta aquí todo salía muy bien y de acuerdo con la voluntad de Dios. Foi aí que eu conheci o teatro, eu me apaixonei pela arte cênica. Y fue en este momento yo presencié y conocí una escenación teatral, y yo me he apasionado también por el arte escénica. E eu comecei a descobrir que Jesus não era tão importante na minha vida, que eu poderia viver sem Ele. Y fue cuando yo empecé a descubrir que Jesús no era tan importante en mi vida, yo podría vivir sin Él. E foi aí que eu abandonei a primeira vez a igreja e fui embora para uma grande cidade chamada São Paulo. Y fue entonces ahí que yo dejé a la iglesia, abandoné a la iglesia y me marché para una gran ciudad llamada San Pablo. Porque meu grande sonho era viver na TV, no teatro, e mostrar para o mundo a arte que os homens são capazes de fazer, esquecendo que a maior de todas as artes quem faz é o Senhor. Porque mi gran sueño era vivir de la televisión, de teatro, escenar muchísimas piezas teatrales, y olvidábame que la escena más grande que lo puede hacer es Dios y su amor hacia los hombres. Mas de uma certa forma eu era perseguido por Jesus. Por mais que eu tentava me afastar, mas Ele chegava perto de mim. Pero de cierto modo os puedo decir que yo era como que perseguido por Jesús. Yo intentaba alejarme y Él se acercaba cada vez más. Cheguei em São Paulo pela manhã, no final da tarde já estava eu dentro de uma igreja sem saber por quê. Llegué a San Pablo por la mañana y por la tarde ya me encontraba dentro de una iglesia y no sabía por qué estaba ahí. Deus colocava dentro de mim um fogo, uma chama, algo tão forte que eu não sabia, e muitas vezes Ele me dominava de tal forma que quando eu começava a pensar, eu já estava em seus pés. Dios ponía en mi corazón como una especie de fuego, una llama, algo que yo no tenía dominio sobre ella, y que cuando yo menos esperaba ya estaba sobre sus pies. E um certo dia, depois de muitos encontros e desencontros, eu resolvi ser religioso, freio. Entonces un belo día, un cierto día, después de muchos encuentros y desencuentros en mi vida, yo he decidido seguir la vida religiosa y hacerme un fraile. Mas dentro da vida religiosa eu não consegui entender tantas coisas e por
castigava tanto, fazendo com que muitas vezes eu esquecesse de mim mesmo para buscar os pobres. Y dentro de la vida religiosa yo no comprendía muchas cosas, no entendía por qué Dios como que me castigaba tanto y hacía brotar en mí un deseo creciente de ayudar a los pobres. E a minha primeira experiência dentro da vida religiosa foi morar com a tribo indígena. Y mi primera experiencia en la vida religiosa fue que cuando yo me fui a vivir en una tribu de indígenas, de indios. E quando eu parti para fazer uma experiência missionária com os índios, eu me preparei levando muita comida, muito dinheiro para não passar nenhum tipo de necessidade. Y cuando me marché a hacer la primera experiencia misionera con los indígenas, me llevé muchísimo dinero, comida y cosas porque no quería pasar necesidad. E a primeira coisa que Deus providenciou foi me tirar tudo de novo. Y lo primero que Dios me providenció fue sacarme todo eso. Fui tomar banho no rio, o rio levou todo o dinheiro que tinha no bolso. Me fui a entrar en un río para bañarme y el agua me llevó todo el dinero que tenía. Segundo a comida que tinha levado para 6 meses, a tribo indígena dividiu tudo em partes iguais. Y la comida que yo había llevado para durarme 6 meses, la tribu de los indígenas han compartido en partes iguales para todos. E tudo aquilo só foi possível comer um único dia. Y todo aquello que yo había llevado solamente fue posible para que pudiéramos comer en un solo día. Outra vez eu estava abandonado, sem nada, e pensava também que eu estava sem Deus. Y otra vez me encontraba sin nada y pensaba que estaba abandonado y sin Dios. Mas foi na tribo indígena que de fato eu aprendi a ser cristão em lugar que não poderia falar sobre o cristianismo. Y de hecho, de verdad, fue en la tribu indígena que yo he aprendido a ser cristiano. Yo estaba en medio a un local donde no podría hablar sobre ser cristiano y ahí he aprendido a ser cristiano. Lá se partilhava tudo, se dividia tudo, se por acaso nós pescássemos um único peixe. Nosotros ahí compartíamos todo que teníamos lo compartíamos. Si por si acaso uno pescara solamente pescado, un pez, era dividido de formas iguais para todo mundo. Todos tinham direito ao filé e à cabeça do peixe. Este mismo pescado era compartido de formas iguales para todos. Todos teníamos el mismo derecho a un filete como a la cabeza del pescado. Eu comecei a entender porque eu era cristão e muitas vezes queria tudo para mim mesmo, e eles que não tinham o nome de cristão dividiam tudo de formas iguais. Y yo empecé a reflexionar que, como decía que era cristiano, y deseaba y quería todo para mí mismo. Y ellos que no eran cristianos compartían todo igualmente entre ellos. Entrei na minha primeira crise existencial espiritual. Esta fue mi primera crisis existencial y espiritual. Onde eu percebi, naquele momento, segundo o meu olhar, que Deus não era justo, que Deus poderia ser uma grande farsa, uma grande mentira. Y fue en este momento de crisis espiritual existencial que yo percibí, según mi mirada, mi modo de ver, que Dios no era justo, que Dios podría no existir. Porque como pode Deus alimentar uma humanidade inteira e algumas pessoas terem tanto, outras nada terem que comer, e o pouco que tem são capazes de dividir com a mesma generosidade, mesmo sem conhecer o Evangelho? Y yo me preguntaba cómo es posible una humanidad tan grande donde algunos tienen muchos y otros no tienen nada, y los que no tienen nada son capaces de compartir el poco que tienen, aun mismo que no conocen el Evangelio. E quando eu voltei para São Paulo, disse: não quero ser mais religioso. Entonces yo, cuando volví a San Pablo, he decidido que no quería seguir en la vida religiosa. Quando eu voltei para São Paulo, eu me tornei de uma forma muito forte mais um inimigo de Deus. Y cuando volví a San Pablo, que dejé la vida religiosa, yo me he convertido de una manera muy fuerte
como un verdadero enemigo de Dios. E eu dizia para mim mesmo, serei capaz de combatê-lo para que a humanidade saiba que ele não pode lutar conosco. Yo decía a mí mismo, seré capaz de combatir al propio Dios para que la humanidad pueda ver que Él no es a favor de nosotros. E aí eu fui morar nas ruas de São Paulo. Y yo me fui a vivir en las calles de San Pablo. E vocês não podem imaginar o que é viver nas ruas de São Paulo sem ter um cobertor, muitas vezes com 4, 5 graus. Y vosotros no podéis imaginar cómo es vivir en las calles de San Pablo sin ninguna manta, un abrigo con 4 o 5 grados. E muitas vezes nós, para sobrevivermos, tínhamos que dormir um agarrado no outro para que o calor do corpo pudesse aquecer e para que a gente pudesse acordar no dia seguinte e não estar mortos. Y muchas veces nosotros, para podermos sobrevivir, era necesario que al dormir, acostarnos, nos acostábamos todos juntos para que el calor del cuerpo de uno pudiera aquecer al otro, para que en la otra mañana no nos despertaran muertos. Na rua eu conheci a perversidade e a maldade da humanidade para com seus irmãos. En la calle fue donde yo he descubierto la perversidad y la maldad en el corazón del hombre hacia los hermanos. As pessoas pegavam os restos de comida e jogavam a terra dentro para que a gente não pudesse comer. Las personas cogían los restos de comida de sus casas y echaban arena, tierra, para que nosotros en la calle no pudiéramos comer. As pessoas passavam, cuspiam, chutavam, nos chamavam de lixo, sem nenhum tipo de misericórdia ou compaixão. Las personas pasaban por nosotros, escupíamos y nos golpeaban con los pies y nos llamaban basura y no tenían compasión de nosotros. Durante o ano nós éramos como se fôssemos esgoto, lixo para aquele povo que olhava para a gente com maior desprezo. A lo largo de todo el año nosotros éramos como si fuéramos un desagüe, una basura y desprecio de la gente que pasaba y no nos miraba. Todos os lugares onde nós entrávamos, todos os lugares onde nós íamos, eram chotados como se chotasse lixo em latas, como se jogasse qualquer tipo de coisas que não valia nada. Todos los locales donde entrábamos o donde nos acercábamos, las personas nos echaban como se echan las basuras y las cosas que no tienen ningún valor. E muitas vezes eu vi essas pessoas pisarem na gente e entrarem dentro de uma igreja. Y muchas veces yo veía a las personas que nos pisaban a nosotros en la calle y después se iban a una iglesia. E quando chegava o Natal, tudo mudava. Y cuando llegaba Navidad, todo cambiaba. Nos levavam presente, comida, cobertores e queriam cuidar de nós. Cuando llegaba Navidad, todo cambiaba, porque esas mismas personas nos llevaban comidas, mantas, regalos y querían cuidar de nosotros. Quando chegava o Ano Novo, voltávamos de novo àquele inferno de sofrimento, dor e desprezo. Y cuando cambiábamos el año, que estábamos en el año nuevo, todo volvía a como era antes. E diante desta realidade, questionávamos deste Deus que cria seus filhos para que uns possam pisar, outros possam destruir e outros possam se regalar de tantos bens em cima daqueles que nada têm. Y entonces yo me cuestionaba dónde estaba este Dios que permitiera vivirnos todo eso, unos serem pisados por otros que mucho tienen. Na rua eu apanhei muito, fui preso, fui humilhado, fui pisado, mas existia em mim uma força interior que eu não sabia de onde vinha. En la calle me han pegado muchísimo, yo ya estuve en la cárcel y fui humillado, pero dentro de mí tenía una fuerza que yo no sabía decir qué fuerza era esta. De tanto sofrimento, desisti da rua e fui buscar outros caminhos. Y de tanto sufrimiento yo he desistido de las calles y me marché a buscar otros caminos. E nesses caminhos eu encontrei a prosperidade, o dinheiro, a alegria humana e muitas coisas que aos olhos dos homens é fundamental para se viver. Y en este camino yo encontré prosperidad, dinero, una alegría humana y muchas otras cosas que nosotros podemos pensar que son fundamentales para uno vivir. Mergulhei na bebida, na prostituição e achava que isso resolvia toda a minha vida.
Me hundí en las bebidas y prostitución y pensaba que todo eso era necesario para uno vivir. E apesar de tudo aquilo que eu chamava de prosperidade, começou a existir dentro de mim um grande vazio, um buraco que nada poderia suprir. Y para allá de todo eso que yo pensaba que era una prosperidad, dentro de mí seguía y surgió más aún este vacío que me hacía cuestionar por qué vivo. Resolvi abandonar São Paulo e fazer 2 anos de retiro numa pequena cidade de Minas Gerais. Entonces he decidido abandonar San Pablo, la ciudad de San Pablo, y me marché para hacer un retiro de 2 años en una pequeña ciudad en el estado de Minas Gerais. E aí eu me encontro com Deus pela primeira vez. Y ahí es donde yo me encuentro con Dios por primera vez. Quando eu estava num momento profundo de solidão e de deserto, eu não entendia que apesar da solidão e do deserto, eu sentia que alguém cuidava de mim de uma forma generosa. Y yo cuando estaba en un momento de soledad y de desierto, de manera muy grande y fuerte, yo sentía que alguien cuidaba de mí y no me abandonaba. Eu me tornei uma pessoa infeliz, amarga, sofrida, mas sempre tendo a proteção de Deus sobre a minha vida. Yo me he transformado en una persona infeliz, amarga, pero siempre sentía esa presencia de Dios en mi vida. E quando eu me encontrei com Deus, eu comecei a perguntar: Deus não pode mais me perdoar, Deus não pode mais me resgatar, porque meus pecados são muitos. Y cuando me he encontrado con Dios, empecé a pensar: Dios no me va a perdonar, Dios no puede perdonarme porque mis pecados son muchos. E aí eu descobri que Deus, quando nós nos arrependemos das nossas misérias, que resolvemos voltar para casa, Deus não é um Pai que olha para criticar, para punir, mas simplesmente Ele quer nos abraçar e dizer: eu te amo. Y entonces fue en esto que yo he descubierto que Dios es un Padre que nos ama, que cuando nosotros decidimos que queremos volver para la casa, Dios no mira nuestros pecados, Él nos abraza y nos acoge. Decidi então voltar a estudar para ser padre de novo. Entonces en este momento he decidido a volver a estudiar, seguir mis estudios para ser sacerdote. Isto por culpa da minha mãe. Y eso yo digo que fue culpa de mi madre. Porque minha mãe um dia olhou para mim e disse: meu filho, você só vai ser feliz no dia que você se tornar um sacerdote de Deus. Porque mi madre un día me miró a los ojos y me dijo: hijo, tú solamente serás feliz cuando te tornares un sacerdote de Dios. Ele te permitiu viver tudo, te deu todas as possibilidades. Agora está na hora de voltar para casa. Él te ha permitido vivir todo eso que has vivido, pero ahora es el momento de volver a casa. E eu não sabia que voltar para a vida sacerdotal, o sofrimento seria muito maior do que o que eu tinha vivido na rua. Y yo no imaginaba que al volver al camino de la vida sacerdotal, el sufrimiento sería mucho más grande de todo lo que he vivido en la calle. Minha vida foi marcada na vida sacerdotal por calúnia, difamação, ressentimento, mágoa, pessoas tentando de todos os lados, tentando me destruir, e eu sem saber por quê. Mi vida sacerdotal fue mucho marcada por calumnias, difamaciones, resentimientos, mágoas, de gente que me calumniaba y yo no sabía el por qué me calumniaban. E lembrava-me muito de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala com Deus, não é? Que ele tem poucos amigos, porque os amigos que ele tem, ele trata deste modo. Y me recordaba mucho de Santa Teresa de Jesús, cuando ella preguntaba ¿por qué tienes pocos amigos? Y él decía que cuidaba hacia sus amigos, y ella contestaba: por eso tienes pocos amigos. E às vezes eu achava que o sofrimento que eu passava no seminário, a culpa era minha, porque eu tenho um senso aguçado da justiça. Eu não permito e não aceito ver ninguém tratando mal o meu irmão. Y muchas cosas que pasaban en el seminario, yo pensaba que la culpa la tenía yo, porque tengo una sensibilidad muy fuerte y grande a la justicia, y no puedo ver que alguien trate mal a otra persona. Eu tive uma das formações mais longas no seminário. Eu deveria me ordenar com os 24 anos, acabei me ordenando com 38 anos.
Yo tuve la formación más larga que hubo en el seminario. Yo debería haber sido cura a los 24 años y me ordenaron con 38. E digo a vocês que eu sou padre não porque eu nunca desejei o sacerdócio. Eu sou padre porque Deus é teimoso. Y yo os puedo decir que yo soy sacerdote no porque he deseado el sacerdocio. Yo soy sacerdote porque Dios fue insistente conmigo. E aí tomei para mim um texto do profeta Jeremias, o capítulo 20, versículo 7. Y yo cogí para mi vida el pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, el versículo 7. Pode ler, por favor, até o 9. El libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remendaban. Cada vez que abro la boca es para clamar, atropello, y para gritar, me roban. La palabra del Señor ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Deus me venceu. Dios me ha vencido. Deus não desiste de nós. Dios no desiste de nosotros. E às vezes eu perguntava que amor é esse, que Deus é este, que por mais que a gente faz, Ele continua fiel no seu amor. Y yo me preguntaba, ¿qué Dios es este que por más que uno hace, Él sigue fiel en su amor? E aí eu deixei com que Deus conduzisse a minha vida. Y yo dejé que Dios condujera mi vida. E aí entrou a misericórdia de Deus na minha história. Y fue cuando entró la misericordia de Dios en mi historia. Dia na minha cidade eu fui visitar meu pai e minha mãe quando encontrei uma senhora. Un día en mi ciudad, mientras iba a visitar a mi papá y mi mamá, yo me he encontrado con una señora. E esta senhora, muito chata, uma senhora que pegava muito no pé do sacerdote, me parou e me deu um santinho. Y esta señora, que era una mujer un poco pesada, que siempre estaba por detrás de los sacerdotes y era bastante pesada, me dio una estampita. E eu peguei esse santinho e joguei dentro da Bíblia e ela disse para mim, cuide de Jesus misericordioso, Ele tem um projeto na tua vida. Y yo cogí la estampita de su mano y la puse en mi Biblia y la mujer dijo, Padre, cuide de Jesús misericordioso, Él tiene un proyecto sobre tu vida. E eu disse para ela, eu já tenho muito o que fazer, não vou arranjar mais peso para minhas costas. Y yo le dije, yo ya tengo mucho que hacer y no voy a conseguir buscar una obligación más para mi espalda. Depois de alguns anos eu voltei para Teresina e lá em Teresina eu abro a Bíblia. Después de pasado unos años, yo volví a Teresina y cogí mi Biblia. E quando eu olho, eu vejo a imagem de Jesus misericordioso. Y cuando abro mi Biblia, me encuentro con la estampita y la imagen de Jesús E misericordioso. quando eu olhei para Jesus misericordioso, eu tive a impressão que aquela imagem se movia na minha frente. Y cuando miré a Jesús misericordioso, la impresión que tuve es que esa imagen se movía delante de mí. Fechei a Bíblia e continuei a minha vida. Cerré la Biblia y seguí mi vida. Em Teresina nós iniciamos, depois da minha formação, nós iniciamos na minha paróquia uma pequena missa da misericórdia. Después de mi formación en Teresina, empezamos una pequeña misa de la misericordia. E nesta missa nós colocávamos 3 cruzes na igreja, onde as pessoas iam aos pés da cruz fazer a sua penitência e implorar o seu perdão. Y en esta misa nosotros poníamos 3 cruces en la iglesia donde las personas se acercaban a esta cruz para hacer su profesión. Com pouco tempo, essas 50 pessoas que iniciou essa missa, de repente eram mais de 3.000 pessoas. Pasado poco tiempo, estas 50 personas que habían empezado la misa conmigo
ya eran 3.000 personas. E cada dia mais ia aumentando, que chegou a época de ter 10.000 pessoas todas as quartas-feiras na missa. Y cada día más iba aumentando el número de personas y llegó a esta época que todos los miércoles somos más de 10.000 personas en la misa. E quando eu olhava para as pessoas, eu tinha medo. Y yo cuando miraba a esa multitud de gente tenía miedo. E eu perguntava a Jesus, Senhor, o que é que tu queres de mim? Eu não sou capaz de estar à frente de tantas pessoas que estão clamando pela sua misericórdia. Y yo preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo no soy capaz de estar perante a tanta gente que está clamando e implorando tu misericordia. E aí começou os milagres. Y entonces ahí empezaron los milagros. O primeiro milagre, uma criança que tinha hidrocefalia. El primer milagro, un niño pequeño que tenía microcefalia. Hidrocefalia. Onde os médicos já tinham diagnosticado e uma mãe desesperada chegou para sua mãe e disse: mamãe, meu filho está doente, o que eu posso fazer? Y los médicos ya habían dado el diagnóstico y la mamá de este niño llamó a su madre, la abuela del niño, y preguntó: mamá, ¿qué he de hacer? E a mãe disse: o que eu posso te oferecer é a missa da misericórdia, e eu quero te levar para você participar da missa. Y la abuela del niño dijo: lo que te puedo ofrecer es la misa de la misericordia y llevarte a ti y al niño allá para que allí se pueda ofrecer al niño. Na terceira missa nós percebemos que a cabeça da criança diminuiu terrivelmente. En la tercera misa nosotros percibimos que la cabeza del niño se había disminuido. E nesse momento a mãe leva de novo ao médico e o médico disse: não sei o que aconteceu, o seu filho não tem mais hidrocefalia, isto nunca aconteceu. Entonces la mamá llevó al niño al médico, el médico dijo: yo no sé qué ha pasado, tu hijo no tiene más la enfermedad. Impressionante que isso cada vez me causava um sentimento de impotência, de pavor, de medo, e eu precisava de discernimento do Espírito para saber o que estava acontecendo. Será algo que vinha de Deus ou era do tentador? Perante todo eso a mí me causaba un sentimiento de impotencia. Yo no sabía cómo hacer, qué hacer, y yo necesitaba un discernimiento del Espíritu para saber si esas obras eran de Dios o del tentador. Em seguida, uma senhora diagnosticada com câncer, os médicos já tinham desenganado porque já estava no corpo inteiro, não tinha mais como fazer a cirurgia. Otro milagro fue una señora que fue diagnosticada con cáncer y los médicos ya habían dejado porque ya tenía todo el cuerpo con el cáncer. E ela já tinha marcado 8 cirurgias, os médicos não queriam abrir porque não queriam gastar UTI com alguém que estava prestes a morrer. Y ella ya había marcado 8 cirugías, pero los médicos no querían operarla para no gastar la UV con una persona que ya estaba por morir. E um dia eu pedi para o médico: água, por favor, para pelo menos ela morrer em paz. Y un día yo dije al médico: haga la operación, por favor, para que ella pueda morir en paz. E quando o médico abriu a cabeça dessa senhora, não encontrou mais nada. Y cuando el médico hizo la operación que le abrió la cabeza, no encontró nada. E o médico disse para mim: padre, eu estou assustado e só não vou publicar este milagre porque a medicina não permite. Y el médico me dijo: padre, yo estoy asustado, pero solamente no voy a publicar este milagro porque la medicina no me permite. E quando ele fez a cirurgia que ele abriu, ele encontrou dentro da cabeça uma pequena massa. Y cuando él hizo la cirugía, él encontró dentro de la cabeza como una pequeña masa. E ele disse que foi como se alguém tivesse feito uma cirurgia antes dele. Y él dijo que la sensación y cómo había encontrado era como si alguien hubiera hecho la cirugía antes de él. E hoje essa senhora está viva, dando esse testemunho e proclamando o amor de Deus na sua vida. Y hoy esta señora vive dando su testimonio y proclamando la gloria de Dios. E durante a missa começou a acontecer momentos em que era muito forte as emoções. Y a lo largo de las misas empezaron a ocurrir
momentos en que era muy fuerte las revelaciones y las mociones que el Espíritu Santo nos ponía. E o Espírito Santo muitas vezes, como lá era um espaço fora da igreja, porque não cabe 6 a 8 mil pessoas semanal, nós temos vários telos espalhados. La misa nosotros hacemos fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia es imposible congregar, reunir las 6 a 8 mil personas todas las semanas. Entonces, fuera tenemos varias pantallas. E eu comecei a ter algumas visões. Eu era capaz de ver uma pessoa que estava do outro lado, que seria impossível os olhos humanos perceber. Entonces yo empecé en este momento a tener como visiones. Yo veía gente y algo que sucedía de personas que estaban al otro lado que humanamente era imposible ver. E eu conseguia ver a pessoa e muitas vezes todas as suas dificuldades, todas as suas dores, todos os seus problemas. E eu revelava a pessoa. E aí eu comecei a perceber, então comecei a pensar onde é de fato que vinham essas revelações. Yo empecé a conseguir ver la persona que estaba al otro lado, veía la persona, su rostro, sus problemas, sus necesidades, y yo revelaba desde el altar donde estaba, y después empecé a preguntar, ¿de dónde me vienen estas revelaciones? Então eu reuni umas intercessoras que tinham da minha paróquia e pedi que elas rezassem para saber o que estava acontecendo. Entonces yo reuní a un grupo de intercesoras que tenía en la parroquia y pedí que ellas hicieran oración para saber lo que estaba pasando. E elas me disseram que Deus, através do Espírito Santo, estava derramando alguns dons sobre mim. Y ellas me dijeron, Padre, Dios, por el Espíritu Santo, está derramando unos dones sobre ti. Eu não sou carismático. Yo no soy carismático. Nunca fiz um seminário de espírito. Nunca hice el seminario de vida en el Espíritu. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, é como se Deus conduzisse isso diretamente ao meu ouvido. Todo lo que sé y que he aprendido es como si Dios conduciera todo a mi oído. É impressionante que algumas coisas que iam acontecendo e me angustiando até o momento em que eu me voltei para a palavra de Deus. Es impresionante que muchas cosas que iban ocurriendo y que iban pasando, me llevaron a la palabra de Dios, hasta el momento que yo me puse a ver la palabra de Dios. E eu descobri que é pela palavra da palavra que Deus vai nos revelando todos os dias o mistério da nossa vida. Y yo descubrí que es por la palabra y en la palabra que Dios nos va revelando todos los días el misterio de nuestra vida. E aí Deus me revelou de uma forma muito forte que nós católicos estamos muito longe da palavra, que é por isso que nós sofremos. Y Dios me reveló de manera muy fuerte que nosotros los católicos estamos muy lejos de la palabra y por eso sufrimos. Hoje na paróquia que eu estou, todos usam a palavra de Deus. Hoy en la parroquia donde estoy, todos utilizan la palabra de Dios. Ninguém sai sem a palavra de Deus. Nadie sale sin la palabra de Dios. E depois que isso começou a acontecer, de fato, a vida das pessoas, a vida da paróquia mudou profundamente. Y después que eso empezó a ocurrir, la vida de las personas y la vida de la parroquia ha cambiado. Outros elementos que começaram a acontecer na missa da misericórdia que nos causava algum espanto eram as possessões. Otro aspecto, otra cosa que empezó a ocurrir en la misa de la misericordia que nos causaba un poco de asombro son las posesiones. Eu não sou exorcista. Yo no soy exorcista. Mas Deus me deu poder pela unção sacerdotal de se tiver uma necessidade, eu não posso deixar o irmão sofrer na mão do tentador. Pero Dios me ha dado un poder por la unción sacerdotal que cuando veo un hermano que sufre, yo no lo puedo dejar sufrir en manos del tentador. E aprendi uma das possessão que mais me impressionou foi uma possessão de uma moça que chegou lá, ela, o pai e a mãe. Y una de las posesiones que a mí más me causó impresión fue la posesión de una chica que llegó a la parroquia con su mamá y su papá. Ela chegou para conversar comigo e na minha sala, geralmente, tinha em cada canto uma cruz. Ella llegó para hablar conmigo y en mi despacho, en cada rincón, yo tenía una cruz.
E quando ela começou a conversar comigo, que ela olhou na minha mesa que viu a cruz, Y cuando ella empezó a hablar conmigo, que miró en mi mesa y vio la cruz, ela deu pulo de costa ella dio un salto de espaldas e caiu de pé atrás da cadeira. y se cayó parada de pie por detrás de la silla. A mãe, o pai e a irmã correu do canto. La madre, el papá y la hermana salieron corriendo. E era uma força que ninguém poderia imaginar. Y esa chica tenía una fuerza que nadie puede imaginar. E eu consegui jogá-la no chão. Y yo he logrado echarla al suelo. Eu tinha 13 quilos a mais. ¿Perdón? Eu tinha 13 quilos a mais. Yo tenía 13 kilos a más de lo que tengo hoy. E 13. quando eu... A mais, pesa. 13. E quando eu subi em cima desta moça, de pé, fiquei em pé em cima dela, E para quando- mantê-la, Y cuando ella estaba en el suelo, que yo me puse sobre ella de pie, ela me levantou. ella me levantó, ella levitó. Muito magrinha. Y ella era delgadísima. E eu pedi, quando eu joguei a água benta nela, e que peguei a cruz, Y cuando yo eché el agua bendita sobre ella, que cogí mi cruz, ela ficou apavorada e a mãe dela disse, minha filha, ella se quedó con miedo, asustada, y su madre dijo, hija mía. e ela disse, eu não sou sua filha. Y ella dijo, yo no soy tu hija. E virou para o pai Y volvió a ser padre e disse assim, agora eu vou contar para o Senhor quem é esta mulher que vocês pensam que é boa. y dijo, ahora te diré a ti quién es esta mujer que vosotros pensáis que es buena. E com a voz muito estranha começou a revelar o passado da mãe que ninguém sabia. Y con una voz muy rara empezó a revelar el pasado de la madre que nadie sabía. Quando eu vi que, de fato, quando a senhora era idosa, não era nada santa, Y entonces cuando yo constaté que la señora ya un poco anciana no tenía nada de santa, eu disse, no nome do sangue de Jesus, cala-te, Satanás. yo dije, en el nombre y la sangre de Jesús, cállate, Satanás. E ela prendeu a boca Y la boca de ella se quedó cerrada e tentava gritar, mas não saía mais do som. y intentaba gritar y no le salía ningún sonido. 2 horas depois que terminou todo esse processo, Pasado 2 horas que hemos terminado todo ese proceso, a menina voltou assim. la chica volvió la conciencia E a mãe, desesperada, pediu para conversar comigo. y la madre desesperada me pidió para hablar conmigo. E ela começou a dizer, padre, isso nunca contei isso a ninguém. Isso é um passado que guardava no fundo da minha alma. Nenhum padre nunca tinha confessado. Y la madre me dijo, padre, todo eso yo jamás he contado en mi vida a otra persona, ni en confesión yo había dado a conocer todo eso que estaba en el hondo de mi alma. E teve dia na Missa da Misericórdia que nós temos 200 servos que trabalham. Y en la Misa de la Misericordia nosotros tenemos 200 servidores que están ahí trabajando. E teve dia que todos eles passaram mal. Y hubo un día que todos estos se sintieron mal. E eu fui perguntar a Deus o que era aquilo. Y yo me puse en oración y me fui a preguntar a Dios qué era eso que pasaba. E Deus colocou no meu coração que todas as vezes que estamos celebrando, que acontece esse tipo de coisa, é o tentador querendo tirar o foco do Cristo e colocar nele. Y Dios me decía que todas las veces que pasaba eso en las misas, era el tentador que quería quitar la atención de la gente del Cristo para ponérsela en el tentador. E o Senhor me colocou no meu coração que deveria ter em cada canto da igreja intercessor intercedendo durante toda a celebração. Y el Señor me puso en el corazón que era necesario tener en cada rincón de la iglesia un intercesor que estuviera rezando, intercediendo mientras estábamos en la celebración. E que eu, com toda a minha força, juntamente com a minha equipe, clamasse para que ele não tivesse espaço sobre aquele lugar. Y que yo con toda mi fuerza, junto con mi grupo de intercesores, clamase a Dios pidiendo que el tentador no tuviera voz en este local. Impressionante que nunca mais nós tivemos possessão. Y yo os digo que es impresionante porque desde ahí jamás tuvimos manifestaciones. E quando existe uma pequena manifestação
manifestação, nós recolhemos a pessoa e tiramos do templo. Y cuando hay una manifestación, lo que sea, en medio de la gente, ya quitamos la persona de ahí y llevamos a un lugar aparte. Nós isolamos. Nosotros como que isolamos a esa persona que hubo la manifestación, que Porque nós tuvo, precisamos entender que nem tudo é manifestação. porque nosotros debemos entender que ni todo es manifestación, posesión. Nós temos problemas psiquiátricos, afetivos. Nosotros tenemos problemas psiquiátricos, afectivos. E uma coisa que eu trabalho lá na minha paróquia com a equipe de psiquiatra, Y en mi parroquia yo trabajo junto con un psiquiatra, un psicólogos, psicólogo, intercessores intercesores e eu também que fiz psicologia. y yo también que he estudiado psicología. E nós só começamos a tratar caso de possessão quando descartamos toda a possibilidade humana. Y nosotros solamente empezamos a atender en oración de liberación un caso de posesión cuando ya se fueron quitadas todas las posibilidades humanas. Deus colocou no meu coração que nós não podemos fazer com que o mundo se torne tendo como centro o tentador. Dios puso en mi corazón que es necesario que no pongamos en el centro al tentador. Porque nós precisamos compreender que o nome de Jesus, onde está a sua força, nada pode mais do que Jesus. Porque nosotros debemos entender que donde está Jesús y el nombre de Jesús no hay nada más fuerte que Él. E quando eu tenho saído ultimamente, eu não vou falar de possessão, não quero falar de demônio, mas eu quero falar da misericórdia de Deus. Y cuando yo salgo en misión, yo no quiero hablar de posesiones ni de demonios, yo quiero hablar sobre la misericordia de Dios. Quando ele aparece, a gente tira ele de circulação. Y mientras yo hablo, Él aparece en una manifestación, nosotros le quitamos del medio. Porque nós precisamos entender e compreender que o amor de Deus é pleno. Porque nosotros necesitamos comprender y entender que el amor de Dios es total. Eu não estou dizendo que o tentador não existe. Yo no estoy diciendo que el tentador no existe. Existe porque eu já estive algumas vezes com ele. Y yo os digo, Él existe, porque yo ya estuve algunas veces con Él. Mas eu creio e tenho certeza Pero yo creo y tengo toda la certeza de que Deus está sempre conosco e quando nós temos Deus no nosso coração, não se permite tamanho espetáculo de quem não é de Deus. Yo creo y tengo la certeza que Dios está con nosotros y que el amor de Dios es tan grande y que cuando está entre nosotros el amor de Dios, Él no permitirá un espectáculo como este del tentador. Eu quero dizer a vocês que ainda hoje eu vivo sobre o combate. Yo os quiero decir que todavía hoy yo vivo en un combate, Muitas vezes perseguido, muchas veces perseguido, muitas vezes humilhado, muchas veces humillado, muitas vezes sendo motivo de risada dos outros, muchas veces soy el tema de bromas de otras personas, porque há pessoas que não acreditam na ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo está vivo. porque hay muchas personas que no acreditan en el agir, en el Espíritu Santo que está vivo y que actúa. E eu acredito que Deus me usa como instrumento, Y yo creo que Dios me utiliza como instrumento suyo, porque antes de Ele me usar como instrumento, Ele tirou de mim toda a vaidade. porque antes de utilizarme como instrumento suyo, Él me quitó toda la vanidad. Quando iniciou a missa da misericórdia, que nós tínhamos cerca de quase 10.000 pessoas, Cuando empezamos la Misa de la Misericordia, que éramos casi 10.000 personas, as pessoas passavam a mão sobre mim, las personas pasaban sus manos sobre mí, ajoelhavam quando eu passava. se ponían de rodilla cuando yo pasaba. E um dia eu disse para eles: Y un día yo dije a todas esas personas, eu sou o cavalo e Jesus é o cavaleiro. yo dije a esas personas, yo soy como el caballo, pero el caballero es Jesús. E se o cavalo ser o cavaleiro, ele não serve para nada. Y os digo que un caballo sin el caballero no sirve para nada. Eu hoje na paróquia também disse:
se continuar essa idolatrar o padre, eu não celebro mais a missa. Y yo dije a esas personas, si seguís en este plan de idolatrar al sacerdote, yo no presidiré más esta misa. Porque eu tenho muito medo quando eu vejo que as pessoas estão sendo maior do que Deus. Porque a mí me causa mucho miedo cuando veo que las personas están siendo más que Dios. Ninguém pode vir da igreja por causa do sacerdote, por causa da monja, por causa de qualquer que seja outra pessoa. Nadie puede venir a la iglesia por este sacerdote o por esta monja o por quien sea. Mas nós vamos à igreja porque nós temos Cristo vivo. Nosotros vamos a la iglesia porque tenemos a un Jesús vivo, Cristo cheio de misericórdia e de amor. un Jesús lleno de misericordia y de amor. E quer dizer para você, tu és meu, não tenhas medo. Y ese Cristo que nos quiere decir, eres mío, no tengas miedo. Que mesmo que tu passe no vale escuro da morte, estarei contigo todos os dias. Que aunque pases por el valle oscuro de la muerte, yo estaré contigo todos los días. E eu queria lembrar a vocês que Deus não desiste de nós. Y yo os quiero recordar que Dios no desiste de nosotros. Porque se Deus desistisse, eu não estaria aqui. Porque si Dios hubiera desistido de mí, yo no estaría aquí hoy. Todos os dias digo para as pessoas que eu nunca quis ser padre, que eu nunca desejei o sacerdócio, mas eu sou muito feliz como padre. Yo siempre que digo a las personas que nunca he deseado el sacerdocio, que nunca he deseado ser cura, yo digo pero yo soy muy feliz en ser sacerdote. Porque Deus de fato, quando Ele toca na nossa vida, Ele entra na nossa alma. Porque Dios de verdad cuando toca nuestra vida, Él entra en nuestra alma. E eu acredito que ninguém pode dizer, fulano não tem jeito. Y yo digo y suelo decir que a mí no me gusta la gente que diga, tal persona no tiene arreglo. Porque se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Porque si Dios cambió mi vida, Él puede cambiar la vida de cualquier persona. Então isso é o que eu gostaria de dizer para vocês, para que esse meu testemunho abrisse em vocês uma esperança e uma confiança em Deus. Entonces, este es mi testimonio y es lo que yo quisiera contar a vosotros para que desde mi testimonio y mi historia podáis abrir vuestro corazón a lo que Dios quiere hacer con nosotros. E não adianta ser rebelde, não adianta querer ser ateu, não adianta querer ser o que bem quiser, porque Deus não vai desistir. Y no adianta intentar ser rebelde, ser ateo, ser lo que quiera ser, porque Dios no va a desistir de nosotros. Porque está escrito, né? Eu te chamei pelo nome. Porque eso está escrito en la palabra. Yo te llamé por tu nombre. Tu és meu. Tú eres mío. Eu te chamei quando tu estava no ventre da tua mãe. Yo te he llamado mientras estaba en el vientre de tu madre. Então, e para concluir, eu queria lembrar que hoje a Missa da Misericórdia tem uma coisa muito bonita, que muitas mulheres que não conseguiam ter filho. Y solamente para terminar mi testimonio, yo os quería decir que en la Misa de la Misericordia hay algo muy bonito hoy, que muchas mujeres que no podían estar embarazadas, no podían tener hijos, Hoje nós temos uma geração chamada Filhos da Misericórdia. hoy nosotros tenemos una nueva generación de niños llamados Hijos de la Misericordia. Tantas mulheres conseguiram o sagrado direito de ser mãe. Muchas mujeres han conseguido el sagrado derecho de ser madres. Muitos homens conseguiram o sagrado direito de ser pai. Y muchos hombres han conseguido el sagrado derecho de ser padres. E uma coisa também que eu acho muito bonita é que as pessoas tomaram consciência do que é ser cristão. Y otra cosa que yo también veo que es muy bonita es que las personas han tomado la conciencia de ser cristianos. Às quartas-feiras vão à Missa da Misericórdia, Los miércoles están en la Misa de la Misericordia, mas aos domingos estão nas suas paróquias participando da Eucaristia. pero los domingos están en sus parroquias participando de la Eucaristía. Então, ser cristão de fato é entender Ser cristiano, de hecho, es comprender que é preciso sair de nós mesmos e um encontro do outro e se colocar de fato a serviço desse Deus que nos ama e que nos protege sempre.
Ser cristiano de verdad es salir de nosotros mismos, ir al encuentro del otro y ponernos al servicio de este Dios que está en el hermano. E lembrar que todos os dons que nós possuímos e temos que nos dar o Espírito Santo. Y yo os quiero recordar que todos los dones que tenemos, que nos da es el Espíritu Santo. Porque nós não somos mágicos nem Deus. Porque nosotros no somos magos ni dioses. Deus não gosta de grandes, imensos espetáculos. A Dios no le gustan los grandes e inmensos espectáculos. Deus é silencioso. Dios es silencioso. Deus é sereno e tranquilo. Dios es sereno y tranquilo. Onde existe clamores, gritos, muito alarde, com certeza Deus está do lado, mas não está no meio. Yo os digo que donde hay muchos gritos y muchos ruidos, Dios puede estar al lado, pero yo creo que no estará en medio. Então é bom que nós possamos guardar isso no nosso coração. Yo os pido que eso es bueno que guardemos en nuestro corazón. Quando nós vamos à igreja, nós vamos olhar para Deus, nos envolver com Deus, amar a Deus. Cuando vamos a la iglesia, vamos a mirar a Dios, amar a Dios, involucrarnos, envolvernos en Dios. E sob o olhar da misericórdia, Y bajo la mirada de la misericordia, sentir amor apaixonado por Deus. sentir el amor apasionado por Dios. Esse mesmo amor que Deus teve para conosco. Este mismo amor que Dios tuvo para con nosotros. Muitas vezes passou por cima da justiça Que muchas veces pasó sobre la justicia para exercer a misericórdia. para actuar con misericordia. Este ano, com a abertura das portas da misericórdia, Yo os digo que en este año, con la apertura de las puertas de la misericordia, o Papa, o Santo Padre, inspirado pelo Espírito Santo, propôs essa grande festa da misericórdia. el Santo Padre, inspirado por el Espíritu Santo, propuso esta gran fiesta de la misericordia. Mas não pense que o tentador está feliz com isso. Pero yo os digo, no creáis que el tentador está contento con todo eso. Por isso é preciso vigiar e orar todos os dias, Por eso que os digo que es necesario vigilar y rezar todos los días para não cairmos em tentação. para no caer en la tentación. E para concluir, eu queria que vocês lembrassem que está no Evangelho de São Mateus, na tentação no deserto. Y para terminar este testimonio, yo quiero que vosotros podáis recordar lo que está en el Evangelio de San Mateo, en el pasaje de las tentaciones en el desierto. Quando termina a tentação, o tentador disse a Jesus: Cuando termina la tentación, el tentador dice a Jesús: vou e volto em tempo oportuno. yo iré, pero volveré en el tiempo oportuno. E quando Jesus disse para nós vigiar e orar para não cair de tentação, Y cuando Jesús nos dice a nosotros, vigilad y orad para no caer en la tentación, é porque essa promessa do tentador se estende também a cada um de nós. es porque esta promesa que hizo el tentador de volver también se extiende sobre nosotros. Nós não podemos dar espaço Entonces nosotros no podemos dar espacio na nossa vida, na nossa família, en nuestra vida y en nuestra familia que Ele possa voltar. para que Él pueda volver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Vamos a terminar cantando la estrofa que Jesús le dejó a Santa Faustina, debajo de la imagen del cuadro. Jesús, confío en ti. Nos podemos poner de pie, así nos destumecemos también un poco y estiramos las piernas. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti.